Eu sou Fernanda Santana e começa agora o Podcosta, o podcast da Rádio Costa do Sol, com patrocínio da Prolagos. Em dezembro de 2024, surgiu uma ideia que reuniu mulheres de Araruama e toda a região em torno de uma paixão comum, o vinho, mas também algo muito maior. A Confraria Vinho Delas nasceu com o propósito de criar um espaço de fortalecimento emocional, profissional e político para mulheres, reunindo-as em encontros mensais marcados pela troca de experiências, aprendizado e, é claro, boas conversas acompanhadas de uma taça de vinho. Hoje estamos recebendo Késia Tebet e Gabriela Amaral para entender um pouco mais como o grupo surgiu e de que forma que ele vem transformando esse convívio entre mulheres. Sejam muito bem-vindas ao Podcosta. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Rádio Costa do Sol. É um prazer muito grande estar aqui e poder falar desse projeto lindo que surgiu no meio de muitas mulheres em Araruama. Antes de começar a falar sobre o grupo, eu queria que vocês se apresentassem, começando pela Gabriela. Fernanda, obrigada à Rádio Costa do Sol, ao Podcosta por esse espaço para a gente poder falar um pouco mais sobre esse projeto. Meu nome é Gabriela, sou advogada, tenho 35 anos e morei em Brasília, retornei para o Rio recentemente. Atualmente sou fundadora do escritório GM Advocacia, com sede no Rio. E é muito bom retornar para Araruama também, né, com esse projeto. E estou muito feliz de estar aqui hoje. E você, Késia? Késia, a gente estava preparando a pauta e viu que a Késia tem todo um caminho, né? Sim. Um caminho aí percorrido. Diversificado. Exatamente. Conta um pouquinho pra gente. E que é tudo muito linkado, né? Eu sou Késia Tebet, sou psicanalista, sou educadora, sou mãe, sou avó, tenho 53 anos. E eu vim para Araruama tem 19 anos. E aqui eu comecei a trajetória como professora de idiomas, comecei no Colégio Caldas, onde eu conheci a Valéria Amaral, mãe da Gabi, a família dela. E logo em seguida eu fui convidada para trabalhar no CNA, muita gente me conhece da época do CNA, fui gestora de lá há muitos anos. Depois saí para empreender na área de beleza e finalmente retomei a área clínica há 10 anos, fazendo especialização em psicanálise. Paralelamente a isso, eu venho desenvolvendo trabalhos com mulheres, desde Niterói, e trouxe para cá essa ideia e a coisa vem fluindo em grupos de leituras e agora a confraria. E eu queria que vocês me contassem um pouco como que surgiu essa ideia, né? Porque a gente tem visto essa movimentação grande das mulheres querendo conversar, querendo se reunir por vários motivos, né? Sim. Network, artesanato, sentimentos. E eu queria saber como é que vocês falaram, não, vamos linkar o vinho e as mulheres. Sim, foi uma ideia despretensiosa, Fernanda. A partir das reuniões que a Valéria Amaral promovia na casa dela, e sempre com vinho, com muita conversa boa, conversa politizada, conversa inteligente. Eu fiquei observando aquele movimento e em algum momento no grupo que a gente estava ali, reunida, conversando, alguém falou sobre, a gente começou a comentar que a gente tinha assinatura de vinho. E a gente começou a encontrar essa paixão em comum. E aí sugerimos, que tal a gente se reunir algum momento do mês, da semana, para a gente beber vinho juntas. Eu levei aquela ideia para casa. Passado alguns meses, um dia em casa, despretensiosamente, assim, fui inspirada por uma criatividade. Falei, gente, essa ideia é muito interessante. Como eu faço um trabalho paralelo de leitura, que é do grupo Las Lobas, eu comecei a pensar do quanto simbólico isso é, das mulheres poderem se reunir num espaço que geralmente era masculino, né? O homem sempre pôde sair para se reunir com seus amigos, beber, e a mulher não. De um tempo para cá, esse discurso está mudando. Eu pensei, por que não a gente começar a formalizar essa ideia? Ali eu fiz a logo, escrevi a missão, os valores, falei, vai ser uma confraria. Reuni as pessoas mais chegadas, a começar por Valéria, a Gabi, aí foi chegando a Ju Pestana, Letícia Piccoli, Marcele, Roberta Barreto. Todas essas pessoas eu fui convidando para o staff,
para que a gente pudesse organizar essa ideia. Mas, a princípio, o primeiro encontro foi informal, na casa da Valéria. 9 mulheres reunidas, vieram amigas do Rio, 9 amigas reunidas, onde cada uma levou um aperitivo e sua garrafa de vinho. E a missão do dia era: pesquise sobre o seu vinho e leve, conte pra gente, compartilhe. A gente vai compartilhar não só a bebida, mas o conhecimento. E aí foi uma brincadeira ótima, porque cada uma se divertiu. Nossa, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo, eu gosto de vinho, mas eu não conhecia sobre uva, sobre teor alcoólico. Porque mais do que se reunir, tem uma conversa aleatória. É poder entrar na cultura do vinho. Isso é muito simbólico também. Gabi, eu vi que você agora está estudando também sobre isso. Eu acredito que você já gostava de vinho, mas você tem se dedicado também a estudar sobre o vinho. Eu queria saber o que você descobriu, que você achava que, poxa, achei que já sabia tanto de vinho, mas nessas pesquisas, o que te surpreendeu? O que você descobriu? Nossa, muita coisa. Realmente, assim, foi como a Kézia falou. A gente começou de uma maneira muito despretensiosa. O primeiro encontro teve 9 mulheres, o segundo 11 mulheres e o terceiro foi quando a coisa começou a crescer, né? Que aí a gente aumentou para 30 mulheres. E aí a gente quis também incrementar, além de cada uma falar sobre o seu vinho, a gente trazer um pouquinho mais da cultura do vinho. Eu sempre gostei de vinho, né? Mas comecei a gostar mais quando eu estava terminando a faculdade. Foi quando eu comecei a pesquisar mais sobre as uvas, né? A diferença de cada uma harmonização simples, o que eu vou comer com o que, né? Qual vinho que eu vou comprar para harmonizar com esse prato aqui que eu vou fazer, enfim, uma coisa bem básica. E aí, com a confraria e essa necessidade da gente trazer um pouco mais de conhecimento, né, nos eventos, eu comprei um curso, comprei livro e estou estudando bastante, graças a Deus, me dedicando. A Dani, que também faz parte do staff, ela também se dedica bastante, estuda sobre os vinhos, ela já tem um conhecimento bacana, mas também está se dedicando nesse sentido de estudar. E assim, são muitas coisas que durante esse estudo me surpreenderam. Por exemplo, ontem eu estava estudando sobre os vinhos italianos, né? E saber que foi a Itália, nesse processo de expansão da cultura do vinho, que influenciou o Chile a ser um pioneiro também aqui na América do Sul, na cultura do vinho. A Itália, naquela época de expansão do Império Romano, trouxe a cultura do vinho para o mundo. Então, eu achei assim, muito interessante, não sabia disso, dessa parte histórica, de como a cultura italiana influenciou na cultura do vinho no mundo, né? Então, assim, estudar mais sobre as uvas também, saber a peculiaridade de cada uma, também é algo que me surpreende muito. É muita coisa, é muito conteúdo, é muito tipo de uva, né? São muitos vinhos, muitas vinícolas. Então, falar que o que mais me surpreendeu é difícil, mas assim, eu gosto muito dessa parte histórica. E eu queria saber de vocês, que a gente fala, né, o vinho português, italiano, chileno, mas o Brasil, na opinião de vocês, o Brasil tem se preparado e tem produzido bons vinhos? No encontro de vocês, é legal? Existem marcas brasileiras que vocês conseguem trazer para os encontros também, para apreciar? Sim, alguns encontros a gente deixa aberto para cada uma levar o vinho que quiser. A gente não costuma estipular vinícola, nada disso. Nesse encontro agora de junho a gente estipulou que seriam vinhos italianos, porque a gente vai falar um pouco mais dessa cultura do vinho que tem o berço na Itália, né? Então a gente vai falar sobre os vinhos italianos, mas geralmente a gente deixa aberto. O Brasil tem crescido muito com relação à produção de vinho, inclusive o nosso estado, o estado do Rio também. A gente tem muitas vinícolas já em expansão aqui no estado do Rio. Temos em Areal, temos em Teresópolis, agora vai inaugurar uma super vinícola lá. Temos em São José do Vale do Rio Preto. Temos, inclusive, não é uma vinícola, é o vinhedo aqui em São Pedro da Aldeia, que eu e a Daniele, na semana passada, fomos lá conhecer, que é a do Francisco. E ele já produziu poucos rótulos, né, da uva Syrah e da Touriga Nacional. Muito interessante, estivemos lá, conhecemos o espaço. Eles também fazem, ao final do passeio,
servem rótulos pra gente de vinícolas parceiras brasileiras, o que eu achei muito legal. Então, são vinícolas que estão em expansão, né? E o vinho tem essa questão também do turismo, né? Como você está falando, de muitas pessoas que viajam realmente para outros países para poder conhecerem essas plantações, verem a forma como que ele é produzido. Vocês já tiveram essa experiência? Você falou de São Pedro, mas também de conhecer outras vinícolas? Por enquanto, não. Eu conheci a de Areal, lá Borgo del Vino, achei bem bonita. Eles produzem também vinhos tintos. O Rio de Janeiro é um local bom para produzir vinho tinto, porque é quente, né? Tem a região serrana. Mas assim, aqui na região dos lagos, dá para produzir um vinho tinto mais encorpado, porque o clima aqui é muito quente, né? Então, mas tem no sul, tem em outros lugares também. E o vinho no turismo tá muito em alta, realmente, como você falou. Muitas pessoas, quando a gente comentou na confraria que a gente queria organizar um passeio para uma dessas vinícolas aqui, as mulheres ficaram muito animadas. Elas querem muito ir, querem estar presentes, porque é uma experiência bem bacana. Kézia, e quando vocês fazem um convite para uma mulher participar, ou que ela quer participar e ela não entende muito de vinho, vocês fazem esse acolhimento, essa conversa também para ela não chegar perdida no grupo? Sem dúvida, isso é muito importante dizer. Algumas até dizem para a gente, eu não bebo, né? Porque a confraria, ela tá para além da experiência do vinho, como a Gabi disse, é uma experiência. Então, passeio, experimentar tudo isso que envolve a cultura do vinho é pertinente. Porém, é mais do que isso. O simbólico da confraria é essa reunião das mulheres. É claro que o vinho é a estrela, né? Mas nada impede que uma mulher que não beba vinho possa levar o seu suco de uva ou um vinho sem álcool, sabe? O importante é entrar nesse clima com a gente, fazer o networking, porque também é uma pegada da nossa confraria, fazer essa troca de empreendedores, de divulgação do seu negócio, do seu serviço. E, além disso, se divertir, ter um momento para si de autocuidado. Então, quando elas dizem, não entendo nada, a gente vem que a gente vai entender junto. Porque, como eu disse, a ideia surgiu a partir daí. Vamos pesquisar e compartilhar isso. E a coisa veio crescendo. E a Gabi estudando, que ali sempre teve alguém, as mulheres que se reuniram sempre gostaram de vinho. Então, a gente só está cada vez mais se aprofundando nessa história. E, Kézia, vendo vocês que existe uma diferença de idade, eu queria saber como é que está isso, como é que está a faixa etária do grupo, dos assuntos, porque quando a gente conversa sobre hobby, né, as mulheres se permitirem ter o hobby, eu acho que isso é uma coisa muito importante e que acaba... Só as mulheres mais jovens podem ter hobby, só uma adolescente pode ter um hobby. E também acredito que seja esse local também para mulheres ali chegando nos 40, 50, terem também, se permitirem essa questão de ter um momento de lazer. Sim, a partir dos 18 anos. Se olharem os nossos vídeos no Instagram, tem uma diversidade de faixa etária e todo mundo na pista dançando. É maravilhosa essa troca. Então, o vinho traz isso. E eu costumo dizer no grupo que, como o vinho é democrático, né? Você consegue unir é um espaço democrático, de todas as formações, tem esse interesse, é mulher, tem o interesse pelo vinho, tem esse gosto, né, esse desejo de sair e de ter um momento para si, é bem-vindo à confraria. A gente amplia muito a nossa rede. E isso é importantíssimo porque a gente vai, como eu digo, furando as nossas bolhas também, né? A gente tem, os grupos, eles se reúnem por identificação, qualquer relação a isso. Então, às vezes, é normal a gente formar os subgrupos, né, com aquilo que eu me identifico. Ali é eclético o espaço. Então, vem todo mundo e o importante é se divertir e agregar conhecimento. Gabriela, e que outros assuntos vocês trazem também? O que vocês têm percebido nos encontros de outros assuntos que surgem também? Rotina, trabalho, maternidade, política. Que outros assuntos surgem no grupo? Os assuntos são variados, né? A gente geralmente abre a confraria
com a Késia, sempre falando do intuito da confraria, né? Por que estamos ali reunidas. Depois a gente faz uma breve apresentação com a degustação do vinho e depois a gente abre, né? A gente abriu para as mulheres se apresentarem, cada uma falar do seu negócio, porque nós temos muitas mulheres empreendedoras no grupo, né? Nas mais variadas áreas. Então a gente também abre esse espaço para networking, que é muito importante. A gente deixa elas livres para conversarem, para se conhecerem, né? A gente também vai começar a propor agora algumas dinâmicas para dar mais um espaço para elas também. Os assuntos são muito variados. Assim, o que é mais legal, Fernanda, é o pós. A gente chegar e escutar de uma mulher que, olha, eu estava 3 anos sem sair e eu fui na confraria, nossa, eu adorei, assim. Ou a pessoa chega, nossa, eu já tô ansiosa, todo dia eu olho o grupo para ver se vai ter, se vocês já vão liberar a data do evento, porque tá me fazendo muito bem ir lá e ter essa troca com vocês. Então, assim, o vinho é importante, a estrela mas acaba transcendendo isso, né? A gente tem, eu acho que a confraria tem muitas missões ali, sim, né? Com muitas. As mulheres, e foi o que você falou. As mulheres cada vez mais, eu estava lendo uma pesquisa, têm dificuldade de ter um hobby por conta dessa múltiplas tarefas, das múltiplas tarefas que as mulheres têm, de ser mãe, de trabalhar fora, do serviço doméstico, do cuidar. Então, a confraria está aí não só para você saber sobre vinhos, mas também para outros fins muito maiores do que apenas a questão da enologia. Késia, e queria que você trouxesse um pouco também da sua visão com relação à sua área profissional, entendeu? Com relação à saúde mental, sim, né? A importância da mulher se permitir esse momento para ela. Sim, essa fala da Gabi agora me trouxe exatamente isso. Saúde mental é o que a gente promove, né? A mulher, como a gente vem falando, eu trabalho com mulheres há muito tempo e a escuta que eu faço, tanto na clínica quanto nos grupos, é de uma demanda, né, histórica. A psicanálise surgiu com isso, com uma mulher histérica que estava reprimida, precisava ser ouvida, precisava do seu espaço. E isso produz sintomas no nosso corpo, né? Ao longo da história, todos os movimentos femininos vêm trazendo variações de atividades que fazem com que a mulher busque sua saúde mental. Então, o que a gente percebe lá, se virem os depoimentos, tem casos de pessoas, como a Gabi falou, tem casos até de pessoas saindo da depressão e indo para a confraria. Mulheres que diziam assim, eu não comprava maquiagem há 8 anos e hoje eu resolvi comprar maquiagem e todos os dias eu abro um vinho, tomo uma dose de vinho e celebro a vida. Isso é autoestima, isso é se recuperar. Então, como a Gabi disse, é um desdobramento, está para além, apesar do vinho ser a estrela, está para além dessa conexão do vinho. E o mais incrível é que isso cresceu organicamente. A intenção era reunir com amigas, com algo que a gente tem em comum. E, de repente, o desdobramento que isso trouxe, e o mais legal é isso, como eu disse, ser orgânico, começar... Isso mostra para a gente que há essa demanda. O grupo encheu, hoje a gente está na 6ª edição, ou seja, são 6 meses. Começamos com 9 mulheres, hoje somos 200 mulheres. Então isso é incrível, tem uma demanda na nossa cidade e acredito que no mundo, para que movimentos como esse aconteçam. E quando vocês começaram a organizar, tiveram a ideia e começaram a organizar, ou até mesmo relato de algumas mulheres, houve algum relato, por exemplo, de uma visão masculina, de um marido ou um filho questionar essa mulher, poxa, mas vocês vão beber, você vai sair para beber? Teve algum impasse com relação a esse preconceito ou esse espanto masculino? Peraí, vocês vão sair para beber? Mulheres saindo para beber, né? Esse velho preconceito? Sim. Interessante que até o que chegou aos meus ouvidos não foi nem assim um movimento de crítico, mas de espanto. Ué, para onde você vai? Hoje eu vou estar com as minhas amigas. Tem uma, inclusive, que sempre diz isso, que ela tem criança pequena, e aí ela costumava saber, ela falou assim, eu fiz a minha rede, mas com mães.
Quando eu falei, não, o bebê vai ficar com o pai, eu vou sair com as minhas amigas para dançar, para me divertir, para beber um vinho, isso para mim, eu me senti tão poderosa e tão grande. E muitos maridos estão apoiando. Muitos estão falando, aí se reúnem com os amigos deles enquanto sabem que as mulheres estão lá com a gente. Isso é incrível, né? É muito bom. E é importante, né, a gente se reunir. Os homens não se reúnem para beber no barzinho, ver o jogo ou jogar o futebol lá, a pelada deles. A gente tem a nossa confraria, né? Sim, que uma vez sim. por mês se reúne e temos todas essas trocas, né? De Sim. conhecimento e de experiência. Muito rico. A gente estava pesquisando nas redes sociais e viu que realmente está crescendo com local, com atrações, música, Sim, como você falou. sim. E eu queria saber das novidades dos próximos eventos com relação a atrações, música, palestra. O que vocês estão preparando para as próximas edições? Sim, eu vou deixar as novidades para a Gabi, mas antes eu vou fazer a introdução, tá, Gabi? Seguindo essa linha do crescimento, então 9 mulheres no primeiro encontro, 11 no segundo encontro, 26 no terceiro encontro, 40 no quarto encontro, enfim, só cresce de fato. A ideia primária da gente, como eu disse aqui, era essa reunião informal e a gente fez um calendário de 6 meses para a gente ver como a coisa iria se desenhar. E o crescimento foi muito rápido, então a gente precisou começar a encontrar lugares. Então, a princípio, ficamos com essa ideia de sermos itinerantes, né? Então, cada mês é num local. A partir do quarto encontro, a gente, que foi na Casa da Amizade, que tinha um espaço maior e a gente pôde ampliar o número de convites, teve a dinâmica do vinho e tudo mais. Em algum momento eu percebi ali que tinha um clima para música. Aí eu virei para Letícia Piccoli e falei assim, muda o repertório, vamos dar uma provocada para ver se elas aderem à dança. Gente, foi imediato, a pista encheu, o vídeo ficou maravilhoso, elas falaram a melhor edição de todas. E saíram de lá dizendo, da próxima eu quero DJ, a gente quer DJ. E esse mês a gente conseguiu o DJ, inclusive com o patrocínio de uma confreira, a Aline França. A gente é muito grata, porque ela entendeu a visão e falou assim, eu quero colocar aí um DJ nessa edição, já que vocês querem. Então, vem crescendo, vem tendo desdobramentos, isso na edição. E como disse a Gabi, cada mês na edição é uma dinâmica diferente, né? Até para que a gente não fique naquilo, eu já sei o que acontece lá, né? Sim. Vou lá beber vinho. Não é só beber vinho, é a experiência. E as novas novidades, as outras novidades, a Gabi vai contar. Eu vou dar alguns spoilers. Então, a gente vem nesse processo de expansão da confraria, a gente viu essa questão do enoturismo, o interesse das mulheres por vinhos, e a gente teve a ideia e recebemos também uma proposta de parceria com a Vinícola do Sul para a gente lançar o nosso rótulo. E em breve estaremos lançando o nosso rótulo, é só isso que eu posso adiantar por enquanto. Um vinho que, assim, nós provamos o vinho, tá? Tem muito a ver com mulheres, né? A gente buscou um vinho que tivesse relação com mulheres, então é um vinho reserva, um bom vinho, não é um vinho de entrada. Vamos lançá-lo em breve, vamos anunciar nas redes sociais, no grupo da confraria. Então essa é a primeira novidade, o nosso rótulo. E a segunda novidade é que nós estamos lançando um outro núcleo da confraria em Niterói. Algumas amigas de lá falaram, olha, eu tenho muita vontade de ir na confraria, mas é em Araruama, e aí eu teria que ficar num hotel, porque eu vou beber, e não teria como voltar para Niterói à noite, enfim, depois de beber. Eu queria muito ir, não tem como a gente fazer uma edição em Niterói? Aí isso foi num mês. No outro, mais uma amiga minha de Niterói veio me procurar. Poxa, Gabi, eu queria tanto ir. Eu falei, opa, já tem uma aqui que falou comigo. A outra também já procurou. E aí, numa reunião com uma empresária de lá, ela falou, gente, eu quero participar dessa confraria. Traz pra cá, vamos fundar. Já temos local para fazer. Já temos 20 mulheres confirmadas, né? Já estamos abrindo para parcerias lá em Niterói também e vamos lançar
o Núcleo Niterói, agora no próximo mês de julho. E em outro município também, em breve, que a gente recebeu o convite também. Então, estamos expandindo a confraria para outros municípios. Eu acredito que essa demanda, né? Essa demanda para a mulher ter um local para se reunir, um local onde ela se sinta segura de conversar, de falar. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que essa vai virar franquia, né? Com a questão do vinho também, tá vendo? Vai virar franquia. Quem sabe? E agora, para a gente poder ir concluindo, mas eu quero que vocês deixem dica. Vamos lá. Eu gosto de vinho, não entendo nada de vinho, gente. Nada, nada, nada. Eu quero saber qual é a dica de vocês para quem quer começar a beber vinho, por onde começa? Qual é um vinho bom principalmente para a mulher, né, que é mais sensível ali ao álcool, para a gente poder começar a experimentar? O que vocês dão de dica? Ah, nunca bebi um vinho bom. Por onde que eu começo? Qual é o caminho que vocês indicam? A Gabi é especialista nessa história, mas eu disse até com a Gabi hoje que eu gostei muito da uva Petit Verdot, que eu acho que para quem está fazendo essa transição para começar, mas enfim. Eu acho que os vinhos de entrada são mais leves, mais, né? Menos ácidos, então Petit Verdot, uma boa uva, a Pinot Noir, a uva Gamay, que são uvas que produzem vinhos mais leves. Então a gente tem muita gente que gosta de vinho suave, né? Então se você está fazendo aquela transição do vinho suave para o vinho seco, né? Começa com meio seco, depois vai para o seco, procure vinhos da uva Pinot Noir, da uva Petit Verdot, da uva Gamay, que produzem vinhos mais leves. Então, a minha dica seria essa. Tá nessa transição do vinho doce, vai para o meio seco, e do meio seco vá para essas uvas mais leves, né? Gabriele, por que essa diferença de sabor e de qualidade tão grande do suave para o meio seco e para o seco? Então, tem a ver com a questão do teor alcoólico e a questão do açúcar, né? O vinho suave, ele tem muito açúcar. O meio seco já tem menos açúcar, e o seco, o açúcar é muito... Alguns nem tem, sabe? Dependendo da intensidade da uva, da forma de fermentação, enfim, aí isso varia muito de terroir para terroir, da região que aquela vinícola está localizada. Então, isso tudo influencia, né? Mas a maior diferença entre eles é a questão realmente do açúcar. Então, para quem está nessa transição, de fato, eu recomendo que vá de forma gradual. Então, saia do suave, vá para vinhos meio secos, e do meio seco vá para essas uvas, né, que já produzem os vinhos secos, essas 3 uvas que eu falei. Um bom meio seco também são os vinhos portugueses, né? São vinhos mais docinhos, né? E tem gente que também gosta de vinho do Porto, que são vinhos, né, que a gente chama de vinhos fortificados. Geralmente eles harmonizam mais com sobremesas. Então, um vinho mais docinho também. Ele é mais encorpado, mas ele é docinho. Então, quem está nessa transição, acho que essa seria a melhor opção. Então, fica a dica para quem está nos assistindo. E eu queria que vocês deixassem um convite para as mulheres aqui de Araruama, da região dos Lagos de Niterói também, para conhecer mais, e a rede social do grupo. Ótimo. As mulheres, a partir de 18 anos, que quiserem conhecer a confraria, ter essa experiência, é só procurar a gente no vinhodelas.araruama, no Instagram, vinhodelas.araruama. Fala no direct com a gente, dá uma olhada lá, tem postado os nossos vídeos, nosso calendário, dicas de vinho, de taça, enfim. E vem experimentar. É só ter 18 anos, querer experimentar vinho, querer conhecer mais, se divertir, reservar um tempo para si. É só procurar o Vinho Delas. É isso, não precisa saber de vinho, não precisa gostar de vinho seco. Lá a gente troca conteúdo, troca figurinha, a gente dá dica. É só chegar, ir lá no nosso Instagram, conhecer a página. Se tiver interesse, entrar no grupo do WhatsApp. Ou então comparecer como convidada também, né? Também. A gente está começando a abrir para convidadas que não são do grupo. E é isso. E vim trocar figurinha com a gente e aprender mais sobre vinhos. Kézia, Gabriela, obrigada pela participação de vocês no Pod Costa e parabéns por essa iniciativa. Eu acho que
que as mulheres precisam disso, né? Algumas mulheres precisam se levantar realmente e falar, não, vamos criar esses ambientes e vamos se permitir para a gente ter mais saúde mental e mais alegria no dia a dia. Obrigada. Nós que agradecemos, Fernanda. Foi muito bom bater um papo, trazer para poder divulgar esse trabalho tão importante. Obrigada, Fernanda. Agradeço a você, à Rádio Costa do Sol e ao Pod Costa por nos permitir estar aqui nesse espaço trocando experiências e divulgando a nossa confraria. Obrigada. E fiquem ligados que toda semana tem episódio novo do Pod Costa. Até o próximo.